Uma senhora idosa desmaia de fome na porta do banco e é socorrida por um milionário. O que ele descobre sobre os filhos dela muda tudo. Uma fortuna escondida por 2 décadas, 6 filhos que tramaram o abandono da própria mãe e um passado cheio de mentiras e traições que agora vem à tona. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O sol castigava as ruas de Pirenópolis naquela tarde de quinta-feira. O calor do cerrado goiano fazia o asfalto parecer uma chapa quente, ondulando a visão de quem olhasse ao longe. Margarida Oliveira, 72 anos, caminhava lentamente, apoiada em sua bengala gasta. Seus passos eram curtos e cuidadosos, como se cada movimento exigisse um esforço descomunal. Na mão livre, apertava com força um envelope amassado e uma carteira surrada, de onde saía uma nota de R$ 10 e algumas moedas. Tudo o que lhe restava. O prédio branco e imponente do banco se destacava entre as construções históricas do centro. Margarida parou diante da porta de vidro, observando seu reflexo distorcido. Não reconhecia mais aquela mulher de cabelos brancos, rosto magro e olhar apagado. Onde estava a mulher forte que criara 6 filhos sozinha após o falecimento do marido? Que construíra um lar cheio de amor mesmo com todas as dificuldades? Engoliu seco e entrou. A fila era longa e o ar-condicionado gelado contrastava violentamente com o calor lá fora. Margarida sentiu uma tontura. Há quanto tempo não comia direito? 2 dias? 3? Perdeu a conta. Seus filhos haviam desaparecido de sua vida há quase um mês. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Suas redes sociais estavam bloqueadas e os números de telefone mudados. A carta de despejo chegara na semana anterior com um prazo improrrogável. Próximo, por favor. A voz do caixa soou distante. Margarida deu um passo à frente, mas suas pernas cederam. O chão parecia se aproximar rapidamente, enquanto sua visão escurecia. Sentiu o impacto ser amortecido por braços fortes. Um perfume masculino, caro, invadiu suas narinas antes que perdesse completamente a consciência. Senhora, consegue me ouvir? A voz grave e gentil parecia vir de muito longe. Margarida abriu os olhos lentamente, tentando focar a visão. Um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e terno impecavelmente cortado, a olhava com preocupação. Estavam numa sala privativa do banco, ela deitada num pequeno sofá. O que aconteceu? Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. A senhora desmaiou na fila. Sou Eduardo Mendonça. Pedi que trouxessem água e um lanche. A senhora precisa se alimentar. Margarida tentou se levantar envergonhada. Não, por favor, não se mexa ainda. Ele insistiu gentilmente. Qual é o seu nome? Margarida. Margarida Oliveira. Algo imperceptível cruzou o olhar de Eduardo, como uma sombra fugaz. Ele pareceu momentaneamente tenso, mas logo seu semblante voltou ao normal. Prazer em conhecê-la, dona Margarida. A senhora veio ao banco resolver o quê? As lágrimas vieram sem aviso. Margarida mostrou o envelope amassado em sua mão. A carta de despejo. Eu vim ver se tinha algum dinheiro na minha conta, algum depósito dos meus filhos. Mas já faz quase um mês que eles sumiram. Mudaram os números, me bloquearam. Eduardo franziu o senho, pegando delicadamente o papel das mãos trêmulas de Margarida. 6 filhos, ela continuou, a voz embargada. Criei todos sozinha depois que meu Antônio faleceu. Trabalhei como costureira, faxineira, cozinheira, tudo para dar estudo a eles. E agora, uma funcionária entrou com um copo d'água e um sanduíche. Eduardo agradeceu e os entregou a Margarida, que aceitou com as mãos trêmulas. A senhora tem para onde ir? Perguntou Eduardo após ela comer alguns bocados. Margarida balançou a cabeça negativamente. O dinheiro da aposentadoria mal dava para o aluguel e os remédios. Quando ficou mais caro, meus filhos disseram que ajudariam. Mas agora, Eduardo olhou para o relógio de pulso e tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de ambos. Dona Margarida, tenho uma proposta.
Possuo uma casa de hóspedes vazia em minha propriedade. A senhora pode ficar lá enquanto resolvemos essa situação, sem compromisso. Mas o senhor nem me conhece. Digamos que tenho um bom pressentimento sobre a senhora. O sorriso de Eduardo não alcançava completamente seus olhos, como se escondesse algo. E acredito em karma. O bem que fazemos volta para nós. Margarida hesitou, mas o que tinha a perder? Seus filhos a haviam abandonado. Estava prestes a ficar sem teto. E seus R$ 17 não comprariam nem mesmo uma noite em uma pousada barata. Aceito sua ajuda, seu Eduardo, e prometo que vou pagar de alguma forma. Não se preocupe com isso agora. Vamos resolver um problema de cada vez. O que Margarida não sabia era que Eduardo Mendonça já a conhecia muito bem e que aquele encontro, aparentemente casual, havia sido cuidadosamente planejado ao longo de meses. Para ele, não era apenas caridade. Era o primeiro passo de um plano meticuloso para expor uma verdade enterrada por 20 anos. A mansão de Eduardo ficava nos arredores de Pirenópolis, numa área nobre com vista para as montanhas. Quando o carro de luxo parou diante dos portões imponentes, Margarida sentiu-se diminuta. A casa principal era uma construção elegante de 2 andares, com amplas varandas e jardins bem cuidados. A casa de hóspedes, embora menor, era maior que qualquer lugar onde ela já havia morado. Espero que se sinta confortável, disse Eduardo, mostrando o espaço. Tem tudo o que precisa aqui. Amanhã podemos ir buscar seus pertences. Não tenho muito, ela respondeu, olhando ao redor maravilhada. Só algumas roupas e fotografias. Aquela noite foi a primeira em muitos anos em que Margarida dormiu, sem a preocupação de como pagaria o aluguel do mês seguinte. O colchão era macio demais para alguém acostumado com uma cama simples, e o silêncio da área rural, quase ensurdecedor para quem vivia no barulho constante de um bairro movimentado. Na mansão principal, Eduardo não conseguia dormir. Em seu escritório, com apenas a luz de um abajur iluminando o ambiente, ele revisava documentos antigos, alguns amarelados pelo tempo. Fotos de Rodrigo, Patrícia, Bruno, Fernanda, Alexandre e Luciana Oliveira estavam espalhadas sobre a mesa, junto com recortes de jornais e relatórios financeiros. 20 anos, murmurou para si mesmo, enquanto servia-se de um uísque. 20 anos, esperando que a justiça fosse feita. Ele pegou uma foto específica, um recorte de jornal mostrando Margarida ao lado dos filhos mais velhos na saída de um tribunal 2 décadas atrás. Seus olhos estavam confusos, como se não entendesse completamente o que acontecia ao seu redor. Enquanto isso, Rodrigo e Patrícia exibiam sorrisos contidos, mas triunfantes. Eduardo guardou a foto em uma pasta e fechou os olhos por um momento. Não era um homem vingativo por natureza, mas 20 anos é tempo suficiente para que a injustiça se transforme em uma ferida que nunca cicatriza completamente. Agora, finalmente, tinha a oportunidade de expor a verdade e talvez oferecer alguma redenção a uma mulher que, ele suspeitava, tinha sido tão vítima quanto ele próprio. Na manhã seguinte, Margarida acordou desorientada. Por um momento, não reconheceu onde estava. As cortinas de tecido fino deixavam passar a luz suave do amanhecer, iluminando um quarto maior e mais elegante do que estava acostumada. A realidade aos poucos retornou. O desmaio no banco, o estranho que a ajudara, a casa de hóspedes onde agora estava. O aroma de café fresco a guiou até a pequena cozinha. Sobre a mesa encontrou um bilhete. Dona Margarida, tive que sair para uma reunião. Volto para o almoço. Fique à vontade. Na geladeira tem tudo para um bom café da manhã. Eduardo. Margarida preparou torradas e ovos, sentindo uma estranha mistura de gratidão e desconforto. Sua vida inteira havia sido pautada pela independência e pelo trabalho duro. Aceitar ajuda, especialmente de um estranho, não era algo com que se sentisse confortável, mas as circunstâncias não lhe deixavam muitas opções. Após o café, decidiu explorar a propriedade. Os jardins eram extensos, com canteiros bem cuidados e árvores frutíferas. Ao fundo havia uma pequena horta, aparentemente sem uso há algum tempo. Margarida sentiu um familiar comichão nos dedos. Sempre tivera mãos boas para plantas. Quando Eduardo retornou,
Encontrou-a ajoelhada na terra, arrancando ervas daninhas com determinação. "Vejo que descobriu a horta", comentou, aproximando-se. Margarida levantou-se rapidamente, embaraçada. "Desculpe, não devia ter mexido sem permissão. Pelo contrário, fique à vontade. Tentei manter uma horta por anos, mas nunca tive tempo ou talento. Se quiser cuidar dela, seria um favor para mim." O almoço foi servido na varanda da casa principal. Era a primeira vez que Margarida entrava ali, e não pôde deixar de admirar a elegância simples da decoração. Nada ostensivo, mas tudo de qualidade inegável. "O senhor mora sozinho nesta casa toda?" perguntou, enquanto saboreava uma salada fresca. "Sim. Nunca casei, nunca tive filhos. Meu trabalho sempre foi minha vida." "Que tipo de trabalho o senhor faz?" Eduardo hesitou por um instante. "Sou empresário do ramo imobiliário. Comecei há muito tempo. Tive alguns reveses no início, mas eventualmente as coisas deram certo." Margarida notou a hesitação, mas não comentou. Cada um tinha direito a seus segredos, afinal. "E seus filhos, dona Margarida? A senhora mencionou 6. Todos moram em Pirenópolis?" Foi a vez dela hesitar. "Não, Rodrigo, o mais velho, tem um escritório de contabilidade em Goiânia. Patrícia vive em Brasília, trabalha com marketing. Bruno está em São Paulo, no mercado financeiro. Fernanda ficou aqui, tem uma boutique no centro. Alexandre está no Rio, é advogado. E Luciana, a caçula, seguiu para Belo Horizonte, é médica." Eduardo assentiu, absorvendo as informações com aparente casualidade. Impressionante como conseguiu dar boa educação a todos, mesmo sozinha. Não foi fácil. Depois que Antônio faleceu, pensei que não conseguiria. Ele tinha uma pequena marcenaria, mas as dívidas... foram tempos difíceis. "Quando foi isso? O falecimento do seu marido?" "Há 22 anos. Margarida olhou para o horizonte, perdida em lembranças. "Problemas cardíacos. Foi repentino." Eduardo fez mais algumas perguntas sobre o passado dela, sempre cuidadoso para não parecer intrusivo demais. Margarida, por sua vez, também queria saber mais sobre seu benfeitor. "O senhor sempre viveu em Pirenópolis?" "Não", respondeu ele, um tom mais sério em sua voz. "Morei em São Paulo por muitos anos. Só voltei para Goiás há cerca de 5 anos. Queria uma vida mais tranquila." A conversa fluiu naturalmente durante o almoço. Eduardo era um bom ouvinte e Margarida, depois de semanas de isolamento forçado, sentia falta de alguém com quem conversar. Falou sobre sua infância no interior de Goiás, sobre como conheceu Antônio num baile de festa junina, sobre o nascimento de cada um dos filhos. Eram memórias felizes, que contrastavam dolorosamente com sua situação atual. "O que a senhora pretende fazer agora, dona Margarida?" perguntou Eduardo, quando a refeição terminou. Ela suspirou profundamente. "Não sei. Tentarei contato com meus filhos novamente. Deve haver algum engano, alguma explicação para terem desaparecido assim." Eduardo observou a determinação no rosto dela em acreditar no melhor dos filhos, mesmo diante do abandono. Havia algo comovente naquela lealdade, naquela recusa em enxergar o pior nas pessoas que amava. "Enquanto isso", continuou ele, "a senhora fica aqui, pelo tempo que for necessário. Não posso aceitar tanto sem dar nada em troca." "A horta", sugeriu Eduardo com um sorriso. "Transforme-a no jardim que sempre quis ter. Isso já seria uma grande contribuição." Nos dias que se seguiram, Margarida estabeleceu uma rotina. Acordava cedo, preparava um café forte do jeito que aprendera com sua mãe e dedicava as manhãs à horta. A terra sob suas mãos era terapêutica, ajudando-a a processar a confusão de emoções que sentia, a gratidão por Eduardo, a dor do abandono, a incerteza quanto ao futuro. Eduardo, por sua vez, mantinha sua rotina de trabalho, mas sempre encontrava tempo para jantar com ela e conversar sobre o dia. Era um homem educado e gentil, embora Margarida percebesse ocasionalmente aquela sombra em seu olhar, como se carregasse um peso que nunca mencionava. Uma semana após sua chegada, Eduardo a levou para buscar seus pertences no antigo apartamento. A pequena kitnet estava exatamente como ela a deixara no dia em que saíra para ir ao banco. Simples, limpa, mas com sinais evidentes da dificuldade financeira. O contraste com a casa de Eduardo
não poderia ser maior. Margarida empacotou suas poucas roupas, alguns utensílios de cozinha que tinha especial apreço e principalmente as fotografias. Várias delas emolduradas, outras guardadas em álbuns desgastados pelo manuseio frequente. Eram seu tesouro mais precioso. Registros de uma vida que, apesar das dificuldades, tinha sido rica em afeto e conquistas. Enquanto ela organizava as fotos, Eduardo notou uma que chamou sua atenção. Uma fotografia de família em frente ao Fórum de Justiça de Pirenópolis, datada de 20 anos atrás. Nela, Margarida aparecia rodeada pelos filhos, todos vestidos formalmente. Seu rosto mostrava uma expressão que oscilava entre orgulho e confusão. "Que ocasião era essa?" perguntou ele, mantendo um tom casual. Margarida olhou a foto com um misto de nostalgia e incerteza. Foi um processo judicial, algo relacionado a um empresário que havia enganado muitas pessoas. Meus filhos testemunharam. Eu também, mas, para ser sincera, nunca entendi bem do que se tratava. Era uma época muito difícil, logo após o falecimento de Antônio. Eu estava tão preocupada com as contas, com manter a família unida. Eduardo apenas assentiu, mas seu coração acelerou. Era exatamente a confirmação que buscava. Margarida não tinha compreendido o papel que desempenhara naquele processo. Havia sido usada assim como ele. De volta à casa, Eduardo aguardou que Margarida se acomodasse na casa de hóspedes e ligou para seu investigador particular. "Paulo, é o Eduardo. Preciso que intensifique a investigação sobre os irmãos Oliveira e acrescente algo à lista. Quero saber exatamente qual foi o papel da mãe deles no processo de 20 anos atrás. Tenho razões para acreditar que ela foi manipulada pelos filhos." No outro lado da linha, Paulo confirmou o recebimento das instruções. "Já tenho algumas informações preliminares sobre os irmãos. Rodrigo e Patrícia são os que têm maior patrimônio, incompatível com suas rendas declaradas, diga-se de passagem. Os outros 4 têm situações confortáveis, mas menos ostensivas. E todos cortaram contato com a mãe simultaneamente?" "Sim, parece ter sido coordenado. Mudaram números de telefone com poucos dias de diferença, bloquearam redes sociais. Algo aconteceu para desencadear essa ação conjunta." Eduardo suspirou, esfregando a testa. "Provavelmente descobriram que estou investigando o caso. Algum contato no banco deve ter vazado a informação. Quer que eu continue monitorando?" "Sim, mas com discrição redobrada. Não quero que eles percebam que temos a mãe deles sob nossa proteção. Ao menos não ainda." Desligando o telefone, Eduardo caminhou até a janela, observando Margarida, que, já instalada, começava a reorganizar os canteiros da horta com energia renovada. Havia algo admirável naquela mulher. Uma resiliência que décadas de dificuldades não conseguiram quebrar. Seu plano inicial havia sido simples: encontrar Margarida Oliveira, confrontá-la com as evidências do golpe que ela e os filhos haviam aplicado contra ele 20 anos antes e usar isso como alavanca para finalmente expor a fraude publicamente. Uma vingança elaborada, calculada ao longo de anos. O que não esperava era descobrir que Margarida, provavelmente, era tão vítima quanto ele próprio. E isso mudava tudo. Ao longo do mês seguinte, Eduardo foi cuidadosamente recolhendo informações, tanto através de seu investigador, quanto nas conversas diárias com Margarida. A cada nova descoberta, o quadro se tornava mais claro e mais perturbador. Numa tarde de domingo, enquanto compartilhavam um chá na varanda, Eduardo decidiu que era hora de começar a testar o terreno. "Dona Margarida, a senhora mencionou uma vez um processo judicial de muitos anos atrás. Disse que seus filhos testemunharam contra um empresário desonesto." Ela assentiu, um pouco surpresa com a menção súbita a esse assunto. "Sim, foi um período confuso. Lembro que eles estavam muito envolvidos, principalmente Rodrigo e Patrícia, que já eram adultos. A senhora se lembra do nome desse empresário?" Margarida franziu a testa, esforçando-se. "Não com certeza. Mendes? Martins? Era algo com M. Mendonça?" sugeriu Eduardo, observando atentamente sua reação. "Sim, acho que era isso mesmo. O senhor conhece o caso?" Eduardo respirou fundo. Não era o momento para a revelação completa, mas podia começar a preparar o terreno. "Conheço, sim. Na verdade, acompanhei de perto.
Foi um caso muito comentado na época. Meus filhos diziam que ele enganou muitas pessoas, que era importante fazer justiça. E a senhora, o que pensava? Margarida desviou o olhar, subitamente desconfortável. Eu confiava no julgamento deles. Rodrigo tinha estudado, entendia dessas coisas. Quando me pediram para testemunhar, apenas repeti o que me orientaram a dizer. Sem questionar se era verdade, a pergunta foi mais direta do que Eduardo pretendia, e Margarida pareceu ofendida. Senhor Eduardo, não estou entendendo aonde quer chegar. Está sugerindo que meus filhos mentiram? Que me fizeram mentir? Eduardo recuou, percebendo que havia se precipitado. Perdão, não era minha intenção ofendê-la. Só estou curioso sobre o caso. Era uma época difícil para a senhora, como disse. Margarida pareceu aceitar a explicação, mas algo havia mudado no ambiente. Uma semente de dúvida fora plantada, e Eduardo podia ver nos olhos dela que começava a germinar. Não era o suficiente, porém. Precisava de evidências concretas antes de confrontá-la com a verdade completa. 2 dias depois, Paulo, o investigador, apareceu na mansão com uma pasta grossa. Encontrei algo que vai interessá-lo, disse após verificar que Margarida estava ocupada na horta, longe o suficiente para não ouvir. Diários do falecido Antônio Oliveira. Eduardo arregalou os olhos incrédulo. Como conseguiu isso? Um antigo funcionário da marcenaria guardou algumas coisas após o falecimento do patrão. Entre elas estes cadernos. Quando soube que estávamos investigando a família, ofereceu-se para cedê-los. Parece que tinha grande admiração por Antônio e nunca engoliu o comportamento dos filhos após a morte dele. Eduardo folheou os cadernos, onde Antônio Oliveira havia registrado pensamentos, preocupações e observações diárias sobre a família e o negócio. As entradas dos últimos meses de sua vida eram particularmente reveladoras. Mencionavam suspeitas sobre desvios de dinheiro da marcenaria por parte de Rodrigo, preocupações com a influência negativa de alguns amigos de Patrícia e o plano de confrontar os filhos mais velhos sobre comportamentos que considerava alarmantes. A última entrada, datada de apenas 3 dias antes de seu falecimento, era quase profética. Temo pelo futuro desta família quando eu não estiver mais aqui. Margarida é boa demais, confia demais. E Rodrigo e Patrícia têm mostrado um lado que me assusta. Se algo me acontecer, receio que tomarão o controle de tudo, e não necessariamente para o bem dos irmãos mais novos. Eduardo fechou o diário, sentindo uma mistura de satisfação por ter encontrado uma peça importante do quebra-cabeça e uma tristeza genuína pela tragédia daquela família. O homem que escrevera aquelas palavras havia enxergado o caráter dos filhos mais velhos, mas seu falecimento prematuro impedira qualquer intervenção. Há mais uma coisa, continuou Paulo, entregando alguns documentos. Registros bancários dos irmãos Oliveira. Como suspeitávamos, todos receberam depósitos substanciais nas semanas seguintes ao veredito do processo contra sua empresa. Rodrigo e Patrícia receberam as maiores quantias, mas todos os 6 foram beneficiados. E Margarida? Nada, nem 1 centavo. Pelo contrário, os registros mostram que ela continuou trabalhando em múltiplos empregos, enfrentando dificuldades financeiras por anos, mesmo enquanto os filhos prosperavam. Eduardo balançou a cabeça, incrédulo com a frieza daqueles que abandonaram a própria mãe à pobreza, enquanto desfrutavam do dinheiro obtido através de uma fraude elaborada. Uma última pergunta, Paulo. Por que agora? Por que abandoná-la completamente depois de tantos anos mantendo uma fachada de família normal? O investigador consultou suas anotações. Aparentemente, houve uma reunião dos 6 irmãos aproximadamente 5 semanas atrás. No dia seguinte, começaram as mudanças de número, os bloqueios nas redes sociais. Algo aconteceu nesse encontro. Algum vazamento sobre minha investigação, provavelmente. Eduardo caminhou até a janela, observando Margarida que, alheia a toda essa trama, cantarolava enquanto plantava mudas de alface. Obrigado, Paulo. Isso é o suficiente por enquanto. Após a saída do investigador, Eduardo sentou-se em seu escritório, analisando as novas informações. Tinha agora evidências suficientes para confrontar Margarida com a verdade. A questão era: como fazê-lo sem destruí-la completamente?
Como revelar que os filhos que ela tanto amava não apenas a haviam usado em uma fraude elaborada, mas também a haviam excluído deliberadamente dos lucros obtidos com essa mesma fraude. A oportunidade surgiu de forma inesperada 2 dias depois. Eduardo encontrou Margarida na sala, olhando com tristeza para o celular. "Algum problema?" perguntou ele, sentando-se ao seu lado. "Ainda tentando contato com meus filhos", ela respondeu, a voz embargada. "Nenhum deles atende, nenhum responde mensagens. Já se passaram quase 2 meses, Eduardo. Não entendo. O que eu fiz para merecer isso?" Era o momento. Eduardo respirou fundo, reunindo coragem. "Dona Margarida, há algo que preciso lhe mostrar. Algo que talvez explique o comportamento dos seus filhos. Mas devo avisá-la. Não será fácil de ouvir." Ela o encarou, subitamente alerta. "O que é, Eduardo?" "O senhor sabe de algo sobre meus filhos?" "Sei mais do que gostaria", respondeu ele, levantando-se. "Venha comigo até meu escritório, por favor." Margarida o seguiu, um misto de apreensão e curiosidade em seu rosto. No escritório, Eduardo indicou-lhe uma cadeira e então abriu uma gaveta, de onde tirou uma pasta grossa. "Antes de tudo, preciso lhe dizer quem realmente sou." Ele sentou-se, encarando-a diretamente. "Meu nome completo é Eduardo Mendonça. Há 20 anos, eu era dono de uma pequena incorporadora aqui em Goiás. Fui acusado e condenado por fraude em um processo liderado por seus filhos, Rodrigo e Patrícia Oliveira." O choque no rosto de Margarida foi imediato. Ela empalideceu, levando a mão ao coração. O empresário do processo? Sim, o mesmo que, segundo seus filhos, havia enganado muitas pessoas. "Perdi tudo, Dona Margarida. Minha empresa, minha casa, minha reputação. Tive que recomeçar do zero em outro estado. Mas por que está me ajudando, então? Por que me trouxe para sua casa?" Eduardo hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Inicialmente, para confrontá-la. Passei anos acreditando que a senhora fazia parte do esquema, que tinha consciência da fraude. Foi só recentemente que descobri a verdade, que a senhora foi tão vítima quanto eu." Margarida balançava a cabeça em negação, tentando processar as informações. "Não, deve haver algum engano. Meus filhos não fariam isso. Eles são pessoas honestas, trabalhadoras. Quero lhe mostrar algumas coisas", disse Eduardo gentilmente, abrindo a pasta diante dela. "Primeiro, os documentos do processo original. Note a sua assinatura nesta declaração juramentada. A senhora se lembra de ter lido este documento antes de assinar?" Margarida examinou o papel, reconhecendo sua própria assinatura, mas franzindo o senho diante do texto repleto de termos jurídicos complexos. "Não. Rodrigo disse que era apenas uma formalidade, que eu estava ajudando pessoas prejudicadas. Agora veja isto." Eduardo mostrou extratos bancários e registros de propriedades. "Estas são as contas e bens dos seus filhos. Todos receberam quantias substanciais após o processo. Compraram casas, carros, abriram negócios, com o dinheiro da indenização que conseguiram através do processo fraudulento contra mim." As mãos de Margarida tremiam ao segurar os documentos. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto. E agora, talvez o mais difícil. Eduardo hesitou antes de entregar o último item. Os diários do seu marido, Antônio. Os diários de Antônio? Como? Um antigo funcionário da marcenaria os guardou. Ele admirava muito seu marido e ficou perturbado com o comportamento dos seus filhos após o falecimento dele. Margarida abriu o caderno com reverência, reconhecendo imediatamente a caligrafia do marido. Começou a ler, lágrimas caindo sobre as páginas amareladas. Conforme avançava, sua expressão mudava de incredulidade para dor profunda e finalmente para uma raiva que Eduardo jamais havia visto em seu rosto sereno. "Ele sabia", murmurou ela mais para si mesma do que para Eduardo. Antônio percebia o que estava acontecendo, queria confrontá-los. "Dona Margarida", Eduardo falou suavemente, "acredito que seus filhos a abandonaram agora porque temem que a senhora descubra a verdade. Alguém, provavelmente um funcionário do banco, deve ter mencionado que eu estava fazendo perguntas sobre eles. Sabem que se a senhora descobrir o que realmente aconteceu, poderia expô-los." Margarida ergueu os olhos dos diários, uma nova determinação emergindo em meio à dor.
O que fazemos agora, Eduardo? A resposta dele foi simples, mas carregada de significado. Justiça, dona Margarida. Finalmente, justiça. Durante os 3 meses seguintes, Margarida passou por uma transformação profunda. A mulher frágil e desesperada que desmaiara na porta do banco dava lugar a alguém mais forte, decidida a enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Eduardo, percebendo sua necessidade de processar tudo o que descobrira, respeitou seu espaço, mantendo-se disponível sem pressionar. A horta que Margarida cultivava com dedicação tornou-se uma espécie de terapia. Enquanto arrancava ervas daninhas e plantava novas mudas, sentia como se também estivesse limpando sua vida das ilusões e plantando as sementes de um novo começo. "Sabe o que mais me dói?", confessou ela a Eduardo numa tarde, enquanto compartilhavam um café na varanda. "Não é o dinheiro que esconderam, nem mesmo as mentiras. É perceber que nunca me conheceram de verdade. Se conhecessem, saberiam que jamais compactuaria com uma injustiça, mesmo que isso beneficiasse meus próprios filhos." "Talvez esse tenha sido o erro deles", respondeu Eduardo pensativo. Confundiram seu amor incondicional com falta de princípios. Com a ajuda do investigador particular contratado por Eduardo, cada camada da elaborada trama foi sendo revelada. Descobriram que, além da indenização fraudulenta, os filhos haviam se apropriado de um seguro de vida deixado por Antônio, dinheiro que, por direito, pertencia parcialmente a Margarida. Mais chocante ainda foi encontrar evidências de que o abandono recente havia sido cuidadosamente planejado. E-mails trocados entre os irmãos, obtidos através de fontes legais pelo investigador, revelavam discussões sobre a possibilidade de internar Margarida em um asilo público para mantê-la sob controle caso descobrisse a verdade. "Eles tinham medo", concluiu Eduardo, após mostrar estas evidências a Margarida. "Medo de que a senhora um dia descobrisse tudo e os expusesse. Por isso mantiveram a senhora na pobreza por anos, dependente deles. E quando perceberam que eu estava investigando, decidiram cortar laços completamente." O confronto, que ambos sabiam ser inevitável, aconteceu 6 meses após a chegada de Margarida à casa de Eduardo. Um carro luxuoso parou diante dos portões da mansão numa tarde de domingo. A segurança alertou Eduardo, que chamou Margarida para seu escritório. "São eles", disse, mostrando as imagens das câmeras de segurança. Rodrigo, Patrícia e Bruno aguardavam na entrada, com expressões entre a raiva e a apreensão. "Como nos encontraram?" "Provavelmente seguiram o mesmo investigador que contratei. Estava esperando por isso, na verdade." "O que quer fazer?" Margarida sentiu o coração acelerar, mas sua voz saiu firme. "Quero vê-los. Quero ouvir o que tem a dizer." Na sala de estar da casa principal, o confronto foi tenso desde o primeiro momento. Rodrigo, um homem de 43 anos, agora com cabelos grisalhos nas têmporas e o mesmo porte elegante do pai, foi o primeiro a falar. "Mamãe, graças a Deus a encontramos. Estávamos desesperados. Por que sumiu assim?" A falsidade em seu tom era tão evidente que Margarida quase riu. "Eu sumi? Curioso, porque fui eu quem tentou contato por semanas. Vocês mudaram telefones, me bloquearam em tudo. Até quando fui despejada, ninguém apareceu." Patrícia, sempre a mais emotiva, ensaiou algumas lágrimas. "Houve um mal-entendido, mamãe. Estávamos viajando, problemas com celulares, e então a senhora desapareceu." Eduardo, que observava silenciosamente de um canto, não conteve um sorriso irônico. Bruno o notou e franziu o senho. "E quem é este homem? Por que está morando na casa dele?" "Este é Eduardo Mendonça", respondeu Margarida, observando atentamente as reações dos filhos. O reconhecimento imediato nos olhos de Rodrigo e Patrícia confirmou tudo. "Mendonça?" A voz de Rodrigo falhou. "Da antiga incorporadora?" "Exatamente." Eduardo deu um passo à frente. "O homem cuja vida vocês destruíram com acusações falsas há 20 anos." O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Bruno, mais jovem e menos envolvido no esquema original, parecia genuinamente confuso, mas os mais velhos tinham expressões de quem via um fantasma. "Mamãe", Patrícia recuperou a voz primeiro, "este homem está manipulando a senhora. Ele quer vingança, está inventando histórias." "Chega de mentiras!"
A voz de Margarida cortou o ar com uma autoridade que surpreendeu a todos, inclusive ela mesma. Sei de tudo. O processo fraudulento, a indenização milionária, o seguro do seu pai que vocês esconderam de mim. 20 anos de mentiras. Rodrigo mudou de tática, sua postura agora mais agressiva. E você acredita nele? Neste homem que obviamente está usando uma senhora vulnerável para se vingar. Mamãe, vamos embora daqui. Temos uma casa esperando pela senhora. Que conveniente, observou Eduardo. Depois de abandoná-la à própria sorte, agora aparecem oferecendo um lar. Fique fora disso. Bruno avançou ameaçadoramente, mas Eduardo nem se moveu. Tenho provas de tudo, disse calmamente. Documentos, testemunhas, o diário do pai de vocês. Se quiserem levar isso a público, estou pronto. A menção ao diário de Antônio fez a cor sumir do rosto de Rodrigo. Por um momento, o disfarce caiu, revelando o calculista por trás da máscara de filho preocupado. O que vocês querem? Margarida deu um passo à frente, encarando o filho nos olhos. Quero a verdade. Quero ouvir de vocês por que traíram não apenas este homem, mas a própria mãe. Por que me usaram? Por que me deixaram na pobreza enquanto nadavam em dinheiro sujo? Ninguém respondeu. O silêncio era sua confissão. Saiam da minha casa, disse Eduardo finalmente. A dona Margarida está sob minha proteção agora. Se tentarem qualquer coisa contra ela, os processos que estão preparados irão direto para o Ministério Público. Após a saída tempestuosa dos filhos, Margarida chorou como não chorava há anos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de libertação. Alguma coisa fundamental havia mudado dentro dela naquele confronto. A aceitação final de que os filhos que criara não eram as pessoas que imaginava. O que fazemos agora? Perguntou a Eduardo, depois de se acalmar. Agora? Agora preparamos o próximo passo, porque eles voltarão, dona Margarida, e não será para uma conversa civilizada. Eduardo tinha razão. Na semana seguinte, em vez dos filhos, quem apareceu foi um oficial de justiça com uma ordem para avaliação psicológica de Margarida. A alegação, que ela estaria sendo manipulada e possivelmente sofrendo de demência, necessitando de intervenção legal para sua proteção. É assim que jogam, explicou o advogado contratado por Eduardo. Querem declarar a senhora incapaz, assumir a curatela e então controlá-la completamente. Sobre meu cadáver, respondeu Margarida, com uma firmeza que arrancou sorrisos de Eduardo e do advogado. A avaliação psicológica, conduzida por 3 profissionais independentes, resultou em laudos contundentes. Margarida estava em plena capacidade mental. A manobra dos filhos falhou, mas a batalha apenas começava. Nos meses seguintes, uma guerra judicial e midiática se desenrolou. Os filhos, percebendo que a mãe não cederia facilmente, recorreram a táticas cada vez mais agressivas. Tentaram interdições, acusaram Eduardo de manipulação e até mesmo alegaram que Margarida havia participado conscientemente da fraude 2 décadas atrás. 9 meses depois da chegada de Margarida à casa de Eduardo, a história vazou para a imprensa. Uma jovem repórter investigativa publicou uma matéria detalhada sobre o caso, incluindo documentos, fotografias e depoimentos. O título era contundente: A Mãe Abandonada. Como 6 irmãos esconderam milhões e descartaram a própria mãe. O impacto foi imediato. A história de Margarida tocou o coração do Brasil. Programas de televisão, jornais e redes sociais repercutiram o caso. Especialistas debatiam os aspectos legais e éticos. Psicólogos analisavam a dinâmica familiar tóxica. E, mais importante, outras vítimas do processo fraudulento começaram a se manifestar. A exposição pública trouxe um novo nível de tensão à saga. Margarida, que sempre fora uma pessoa reservada, via-se agora no centro de uma tempestade midiática. Repórteres queriam entrevistas, programas de televisão convidavam-na para compartilhar sua história e as redes sociais explodiam com mensagens de apoio. Nunca quis ser uma celebridade, comentou ela a Eduardo uma noite após recusar mais um convite para um programa de entrevistas. Só queria entender por que meus filhos me abandonaram. Às vezes a verdade tem um preço alto, respondeu ele gentilmente, mas também tem um poder libertador.
E libertador era de fato. Cada entrevista que Margarida concedia, cada detalhe da história que vinha a público, parecia remover uma camada do peso que carregara por décadas. O peso de não entender por que, apesar de todo o seu sacrifício, nunca conseguira realmente conectar-se com os filhos após a morte de Antônio. O cerco se fechava para os irmãos Oliveira. Suas empresas começaram a perder clientes, parceiros comerciais se afastavam, a pressão pública era implacável. Ainda assim, eles resistiam, negando tudo, contra-atacando com processos por difamação e aumentando a pressão legal sobre a mãe. 12 meses após o encontro no banco, ocorreu a tentativa mais desesperada. Uma petição judicial para que Margarida fosse obrigada a se submeter a um tratamento psiquiátrico internada. Efetivamente, uma tentativa de isolá-la do mundo e de Eduardo. A audiência que decidiu este pedido foi um dos momentos mais tensos de toda a saga. Pela primeira vez, Margarida enfrentou todos os 6 filhos juntos em um tribunal. Fernanda, Alexandre e Luciana, que haviam se mantido distantes até então, pareciam desconfortáveis, menos convictos que os irmãos mais velhos. Quando chegou sua vez de falar, Margarida levantou-se com dignidade. Seu depoimento simples e direto silenciou o tribunal. "Não sou uma mulher estudada", começou ela. "Trabalhei a vida toda com as mãos, não com livros, mas conheço o certo e o errado. Sei o que é amar de verdade, sem interesse, e sei quando o amor é apenas uma palavra vazia." Ela olhou diretamente para cada um dos filhos enquanto continuava. "Criei vocês sozinha após perder Antônio. Passei fome para que estudassem. Adoeci trabalhando para que tivessem oportunidades. Nunca pedi nada em troca além de respeito e carinho. E ainda assim, quando prosperaram com dinheiro manchado pela mentira, me deixaram na pobreza. Quando envelheceu, me descartaram como um objeto sem uso. E agora, quando finalmente descobri a verdade, tentam me declarar louca." Sua voz não tremia mais. "Não preciso de um juiz para me dizer se tenho o direito de escolher meu próprio caminho. Não sou propriedade de vocês. Sou Margarida Oliveira, uma mulher que cometeu apenas um erro: confiar demais nos filhos que não mereciam sua confiança." O pedido foi negado. A juíza, visivelmente emocionada, determinou ainda medidas protetivas a favor de Margarida, impedindo que os filhos se aproximassem dela sem consentimento prévio. Na saída do tribunal, sob os flashes dos fotógrafos, Eduardo ofereceu o braço a Margarida. Juntos, caminharam de cabeça erguida. Uma imagem que estamparia as capas dos jornais no dia seguinte, simbolizando a vitória da verdade sobre 2 décadas de mentiras. O 15º mês marcou o início do julgamento criminal contra os irmãos Oliveira. Novas provas haviam surgido, corroborando não apenas a fraude original, mas também crimes financeiros subsequentes. Outros investidores prejudicados no esquema inicial juntaram-se ao processo, fortalecendo ainda mais o caso. Durante esse período turbulento, a relação entre Margarida e Eduardo evoluiu para algo mais profundo que gratidão ou aliança de circunstância. Nas noites chuvosas de Pirenópolis, compartilhavam histórias de suas vidas, descobrindo coincidências surpreendentes e sonhos similares. Ele apreciava seu café feito no fogão a lenha, preparado como só alguém do interior sabia fazer. Ela admirava sua integridade e perseverança, a capacidade de reconstruir a vida depois de perder tudo. "Sabe o que mais me dói?", confessou Margarida uma noite, enquanto observavam as estrelas da varanda. "Não é o dinheiro que esconderam, nem mesmo as mentiras. É perceber que nunca me conheceram de verdade. Se conhecessem, saberiam que jamais compactuaria com uma injustiça." "Talvez esse tenha sido o erro deles", respondeu Eduardo, servindo mais chá. "Confundiram seu amor incondicional com falta de princípios." No jardim que Margarida cultivava com dedicação, rosas, girassóis e orquídeas agora floresciam exuberantes, um reflexo de sua própria transformação. A mulher fragilizada do banco dava lugar a alguém que, aos 73 anos, redescobria sua força e dignidade. O julgamento durou semanas. Testemunhos técnicos se alternavam com depoimentos emocionais. A defesa dos irmãos tentou de tudo,
desde alegar que acreditavam genuinamente nas acusações contra Eduardo, até sugerir que o dinheiro era uma compensação legítima por danos morais. Nada funcionou diante do peso das evidências. No 17º mês, veio o veredito: culpados. As penas variaram conforme o grau de envolvimento. Rodrigo e Patrícia, os mentores, receberam as mais severas. Os mais jovens, que eram adolescentes à época, tiveram sentenças mais brandas, convertidas em serviços comunitários e restituição financeira. Para Margarida, foi um momento agridoce. Ver os próprios filhos condenados trazia uma dor profunda, mas também um estranho alívio, como se um peso de 2 décadas finalmente fosse removido de seus ombros. Na saída do tribunal, após a sentença, Fernanda, a filha do meio, aproximou-se timidamente de Margarida. "Mãe", sua voz mal passava de um sussurro. "Sei que não mereço perdão, mas preciso que saiba. Eu era jovem, segui os mais velhos. Nunca imaginei onde isso nos levaria." Margarida observou a filha por um longo momento. Viu o mesmo olhar assustado da menina, que corria para seu colo quando trovejava. "O perdão não se concede em um dia, Fernanda. É um caminho longo. Posso ao menos esperar que esse caminho exista?" Margarida não respondeu imediatamente. Olhou para Eduardo, que aguardava discretamente a alguns passos de distância, e então de volta para a filha. "Existe, mas depende de você percorrê-lo com sinceridade." Foi o primeiro passo de uma reconciliação parcial. Nos meses seguintes, Fernanda, Alexandre e Luciana, os mais jovens e menos envolvidos no esquema original, começaram um lento processo de aproximação. Não havia garantias de sucesso, mas havia tentativas genuínas. Rodrigo e Patrícia, por outro lado, mantiveram-se irredutíveis em sua amargura, recusando-se a reconhecer qualquer culpa, mesmo após a condenação. Bruno oscilava entre o arrependimento e a raiva, incapaz de aceitar completamente a nova realidade. No 18º mês após aquele encontro fatídico no banco, Eduardo surpreendeu Margarida com um documento inesperado: papéis de adoção. Adoção? Mas, Eduardo, tenho 73 anos. E eu 52. Legalmente posso adotar alguém mais velho. Ele sorriu um pouco nervoso. Sei que parece estranho, mas pense no simbolismo. Você perdeu uma família e eu nunca tive uma. Podemos criar a nossa, baseada não em sangue, mas em escolha consciente. Margarida sentiu as lágrimas virem, desta vez de uma emoção que não conseguia nomear. Algo entre gratidão, afeto profundo e a sensação de um novo começo. "Além disso", continuou Eduardo, "isto garantiria legalmente que você seja minha herdeira. Ninguém poderia contestar seu direito à segurança que merece." A cerimônia de adoção foi discreta, apenas com a presença de alguns amigos próximos que ambos haviam feito durante essa jornada. O juiz, o mesmo que negara a interdição meses antes, conduziu o procedimento com um sorriso comovido. "Em meus 30 anos de magistratura, nunca presenciei algo assim", comentou ele. "Uma prova de que família é o que construímos com amor, não apenas o que recebemos por nascimento." Naquela noite, sentados na varanda da casa que agora pertencia a ambos legalmente, Margarida e Eduardo observavam o céu estrelado de Pirenópolis. As luzes da cidade cintilavam ao longe, e o perfume das flores do jardim pairava no ar ameno. "Sabe, Eduardo", disse Margarida, quebrando o silêncio contemplativo, "quando desmaiei naquela porta de banco, pensei que fosse o fim, que não havia mais nada para mim nesta vida além de abandono e solidão." Ele sorriu, segurando gentilmente sua mão enrugada. "E no final, era apenas o começo de outra história. Uma história melhor", completou ela, retribuindo o sorriso. "Uma que escolhemos escrever juntos." O café fresco que Margarida preparava todas as manhãs se tornou um ritual apreciado por ambos. O aroma rico enchia a cozinha enquanto discutiam planos para o dia. A fundação beneficente que estavam criando para ajudar idosos abandonados, o livro de memórias que ela começara a escrever, as aulas de jardinagem que agora ministrava para crianças da comunidade local. A vida que emergia das cinzas de tanta traição e dor era, surpreendentemente, mais plena e significativa do que qualquer um dos dois poderia ter imaginado. Era uma prova viva de que nunca é tarde para recomeçar,
para encontrar justiça e para descobrir que alguns milagres chegam disfarçados de tragédias. A verdadeira família, Margarida aprendera, não é definida por sangue, mas por amor, respeito e gratidão mútuos. E a verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou propriedades, mas na capacidade de dormir em paz, sabendo que nossas escolhas refletem quem realmente somos. Muito obrigado por acompanhar esta emocionante jornada. Se a história de Dona Margarida e Eduardo tocou seu coração, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal para receber mais histórias comoventes como esta. Todos os dias trazemos narrativas que emocionam, inspiram e nos fazem refletir sobre os verdadeiros valores da vida. E você, o que achou desta história de redenção e recomeço? Já presenciou ou conhece alguma situação semelhante? Compartilhe nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Aí não se esqueça de nos contar de qual cidade você está assistindo. Até a próxima história.